Você já se sentiu esquecido por Deus? Já clamou em silêncio, com lágrimas escondidas, enquanto o mundo parecia seguir indiferente à sua dor? Essa é a história de uma mulher que carregava a vergonha de sua esterilidade como uma cicatriz exposta diante de todos. Enquanto outras mães embalavam seus filhos com alegria, Ana dobrava os joelhos no templo, em silêncio, enquanto o coração sangrava por dentro. Ela era zombada, humilhada, ignorada. E, ainda assim, ela não desistiu. Na escuridão de sua dor, Ana fez um voto. Uma promessa que mudaria o destino de Israel. Porque quando tudo parece perdido, é aí que o céu se move com mais força. Deus não se esquece. Deus ouve. E Ana descobriria isso de forma sobrenatural. O que você faria se a única esperança de alegria em sua vida tivesse que ser entregue ao altar? Você conseguiria abrir mão da resposta da sua oração, por amor a Deus? Essa não é apenas uma história sobre maternidade. É uma história sobre fé, perseverança e entrega total. Uma mulher comum. Um sofrimento profundo. E uma resposta divina que daria origem a um dos maiores profetas da história bíblica, Samuel. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de lágrimas, fé e milagres. Porque o ventre de Ana, que parecia morto, foi o palco de um propósito eterno. E quando Deus escreve uma história, até a dor tem sentido. Se você acredita que Deus ainda realiza o impossível, essa história é para você. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Fique até o final e ouça a oração especial que preparamos para você. Ela pode mudar o seu dia. A história de Ana se passa numa época em que Israel ainda não possuía reis. Era o tempo dos juízes, um período de instabilidade espiritual e social. Cada pessoa fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, e o povo frequentemente se afastava dos caminhos do Senhor. A nação estava dividida, tanto internamente quanto na fé, e os sacerdotes já não exerciam a autoridade com temor. Era um cenário de caos, onde o silêncio de Deus pesava sobre a terra. Nesse contexto, em uma região montanhosa chamada Efraim, vivia um homem chamado Eucana. Ele era de boa linhagem, um levita, temente a Deus, e fazia peregrinação todos os anos até Siló, onde ficava o santuário do Senhor. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina lhe dera filhos e filhas. Era fértil, altiva e fazia questão de lembrar Ana disso. Ana, por outro lado, era estéril. E naquele tempo, a esterilidade era vista como sinal de reprovação divina. Ser mulher e não gerar filhos era carregar um fardo de vergonha pública. E Ana o carregava em silêncio, todos os dias. Mas havia algo diferente nela. Ana não murmurava contra Deus. Ela não se revoltava, embora chorasse. Ana era mulher de oração. Ainda que sua alma estivesse em pedaços, ela buscava o Senhor com fervor. Seu coração era um campo fértil para a fé. E foi isso que a sustentou durante anos de humilhação. Penina, por outro lado, zombava de Ana todos os anos, especialmente quando subiam a Siló para adorar ao Senhor. A presença dela era como espinhos cravados na alma de Ana, que chorava tanto que às vezes nem conseguia comer. Eucana, seu marido, tentava consolá-la. Dizia: Ana, por que choras? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Mas ele não entendia. Nem mesmo seu amor era suficiente para preencher o vazio que ela carregava. Ana não queria apenas um filho. Ela queria cumprir o propósito de Deus. Ela queria romper com a vergonha. Ela queria ser parte viva da promessa. Naquele cenário árido, Ana se ergueria como símbolo de uma fé silenciosa, mas poderosa. Uma mulher esquecida pelos homens, mas não por Deus. Ano após ano, a dor de Ana crescia como raízes em seu peito. E cada nova ida a Siló, em vez de consolo, parecia apenas reacender as feridas abertas por Penina. Enquanto Penina cercava seus filhos e filhas, desfilando como símbolo de bênção, Ana descia os olhos para o chão, tentando não transbordar diante de todos. Mas havia algo que ela ainda não havia feito completamente. Algo que mudaria o rumo de sua vida, entregar, de verdade, o que mais desejava. Certa vez, ao chegarem ao templo, Ana se separou da família. Seu corpo tremia. Os olhos já não conseguiam segurar as lágrimas. E diante do altar, Ana se derramou como quem despeja a própria alma nas mãos de Deus. Ela orava, mas seus lábios mal se mexiam. Era uma súplica silenciosa, desesperada. Uma oração sem palavras, mas carregada de fé. Ana fez um voto naquele momento. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
e de mim te lembrares, e não te esqueceres, mas me deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela não queria um filho apenas para si. Ela queria devolver esse filho para Deus. A maternidade, para Ana, não era uma conquista pessoal. Era um altar de entrega. Mas no meio daquele momento sagrado, algo inesperado aconteceu. O sacerdote Eli a observava de longe. Vendo sua boca se mover sem emitir som, pensou que ela estivesse embriagada. Aproximou-se, e com frieza disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Imagine a dor de ser julgada, um momento tão íntimo com Deus. Mas Ana não se ofendeu. Com mansidão, respondeu: Não, meu senhor. Sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. Eli, tocado por sua sinceridade, mudou de tom. Suas palavras soaram como bênção. Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aquela frase caiu como uma semente no coração de Ana. Pela primeira vez, ela se levantou com paz. Voltou para casa, comeu, e seu semblante já não era mais o mesmo. Ela ainda não estava grávida. Mas a fé já havia sido gerada. Meses depois, o ventre que por anos foi silencioso, finalmente se encheu de vida. Ana concebeu e deu à luz um filho. Ela o chamou de Samuel, que significa, ouvido por Deus. Mas Ana não havia esquecido seu voto. E isso tornaria sua história ainda mais poderosa. O nascimento de Samuel foi mais do que um milagre. Foi um marco. Cada olhar de Ana para aquele bebê era uma lembrança viva de que Deus ouve. Que o céu se inclina quando o coração humano se derrama com sinceridade. Durante todo o tempo em que Samuel ainda mamava, Ana o amamentava com amor, mas também com um coração firme na promessa. Ela não vacilava. Ela sabia que aquele filho não era seu por direito, mas por missão. E quando chegou o tempo de desmamá-lo, o que para qualquer mãe seria motivo de alívio ou alegria, para Ana foi uma entrega dolorosa e gloriosa ao mesmo tempo. Ela arrumou seus pertences, pegou o menino ainda tão pequeno pela mão, e partiu para Siló com uma oferta ao Senhor. Levou 3 novilhos, farinha e vinho, tudo em honra à fidelidade divina. Mas a maior oferta, ela levava ao seu lado, Samuel. Subiu as escadas do templo com passos firmes. E quando encontrou Eli, o sacerdote que antes a julgara, ela disse: Ah, meu senhor, tão certo como vive a tua alma, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe pedira. Pelo que também ao Senhor o entreguei, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E assim, diante do altar, Ana entregou Samuel. O menino ficou sob os cuidados de Eli, crescendo no serviço ao Senhor desde tenra idade. Ali, no templo, nasceu não apenas um profeta, mas uma linhagem de fé que mudaria o rumo de Israel. Samuel se tornaria a ponte entre os juízes e os reis. O homem que ungiria o primeiro rei de Israel, Saul, e mais tarde, o rei segundo o coração de Deus, Davi. Mas naquele momento, o que importava não era o futuro de Samuel. Era a entrega de Ana. O clímax da história não está no que Deus deu, mas no que Ana devolveu. Sua fé não era condicional. Ela não havia feito uma barganha. Ela havia consagrado. E foi isso que fez dela mais do que uma mãe. Fez dela uma mulher de fé inabalável. Um exemplo de coragem, obediência e renúncia. Sua oração não apenas gerou um filho. Sua oração moldou um destino profético. E naquele altar, onde Ana deixou Samuel, ela também deixou sua dor, sua vergonha, e o peso dos anos de silêncio. Ana voltou para casa de mãos vazias, mas de alma cheia. O tempo passou. Samuel crescia diante do Senhor, e Ana, mesmo longe do filho que tanto desejou, não deixou que a saudade se transformasse em tristeza. A cada ano, ela subia a Siló com Eucana, trazendo um manto feito por suas próprias mãos para o menino. Ela costurava com amor, ponto por ponto, como quem bordava orações sobre o tecido. Ana não ficou estagnada em uma história de dor. Ela havia aprendido a confiar plenamente em Deus. E Deus, que não é devedor de ninguém, olhou novamente para ela. Depois de Samuel, o Senhor visitou Ana mais uma vez. E ela concebeu outros filhos. Teve 3 filhos e 2 filhas. Aquela que antes era chamada de estéril agora tinha uma mesa cheia de risos. Aquela que chorava em silêncio no templo agora louvava com voz firme diante de todos. Mas o maior fruto de Ana não foi Samuel. E nem os outros filhos.
O maior legado que ela deixou foi sua oração, registrada nas Escrituras com poder e poesia. Ana declarou: "O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se alargou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e dela subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta." Essa oração é um hino de fé, que ecoa séculos depois como testemunho do que Deus pode fazer por aqueles que o buscam com sinceridade. Ana se tornou símbolo de transformação, de renúncia, de fé perseverante. O Deus que ouviu Ana é o mesmo que ouve cada oração derramada com verdade. E assim como Ana entregou, Deus devolveu em porções dobradas. Ela foi honrada, não apenas por ter um filho profeta, mas por ter sido uma mulher que orou e cumpriu o que prometeu. Uma mulher que mostrou que a fé não é uma moeda de troca, mas um estilo de vida. A história de Ana termina não com um fim, mas com um começo. O nascimento de Samuel foi o início de uma nova era para Israel. E tudo começou com uma mulher, ajoelhada, falando em silêncio, diante de um Deus que tudo ouve. A história de Ana nos ensina que a fé verdadeira é aquela que persevera mesmo quando tudo parece estar contra nós. Ana não teve respostas imediatas. Não teve apoio de todos ao seu redor. Mas ela teve algo que ninguém podia tirar: um coração disposto a confiar, mesmo em silêncio. Ela não usou sua dor como desculpa para se afastar de Deus. Pelo contrário, usou sua dor como combustível para se aproximar ainda mais do altar. E é assim que grandes milagres começam, não em lugares altos, mas nos joelhos dobrados. Não com barulho, mas com lágrimas sinceras. Ana não precisou gritar para ser ouvida. Deus ouviu seu clamor sussurrado. Quantas vezes você também já se sentiu como Ana? Humilhado por circunstâncias, incompreendido até por pessoas próximas, carregando uma esperança silenciosa dentro do peito? Talvez você esteja agora mesmo vivendo o tempo da espera, o tempo do silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus não significa esquecimento. Ana descobriu isso quando menos esperava. E o que era vergonha virou honra. O que era lágrima virou testemunho. O que parecia fim, virou começo. Samuel nasceu da oração. Cresceu no templo. E se tornou um dos maiores profetas da história. Mas o primeiro milagre não foi o menino. Foi a mulher que se recusou a desistir. Que essa história inspire você a permanecer, a confiar, a se derramar diante do Senhor com fé verdadeira. Não importa quanto tempo você espera. Não importa o quanto zombem da sua fé. O Deus de Ana continua sendo o mesmo. Ele ainda responde. Ele ainda transforma. E ele ainda honra aqueles que o buscam com sinceridade. Se essa história falou com você, não guarde para si. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça com a gente até o fim. Agora, ouça esta oração especial. Ela foi feita para tocar o seu coração. Senhor meu Deus e Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração quebrado, assim como Ana um dia se ajoelhou diante do Teu altar. Não venho com palavras bonitas, mas com a alma sincera. Porque sei que Tu não desprezas um coração contrito. Sei que, assim como ouviste Ana no silêncio do templo, também ouves o meu clamor agora. Senhor, quantas vezes eu me senti como ela? Ignorado, humilhado, carregando um fardo invisível que poucos compreendem. Mas hoje, eu declaro que, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo chorando, eu continuo. Deus, se há algo em mim que precisa ser quebrado, quebra. Se há orgulho, orgulho que me impede de Te buscar com todo o coração, remove. Porque eu não quero apenas uma bênção, eu quero a Tua presença. Eu não quero apenas um milagre, eu quero viver a Tua vontade. Como Ana, Senhor, eu Te peço, olha para minha dor. Vê o que eu carrego no mais íntimo da alma. Vê os pedidos que eu já nem ouso mais falar em voz alta. Tu sabes. Tu sondas. Tu conheces. Mas acima de tudo, Pai, ensina-me a esperar com fé. Dá-me a coragem de continuar orando, mesmo quando parece que nada acontece. Dá-me o discernimento para entender que o Teu tempo é perfeito, e que o Teu silêncio não é ausência, é preparação. E se o Senhor me conceder aquilo que tanto peço, seja um sonho, uma cura, uma porta aberta, que eu tenha forças para Te devolver o que for preciso. Que eu não retenha para mim aquilo que pertence a Ti. Que minha fé não seja interesseira, mas entregue.
Que meu coração esteja mais no altar do que nas minhas vontades. Hoje eu declaro que creio num Deus que ouve, num Deus que age, num Deus que honra os fiéis. Ana não foi esquecida, e eu também não serei. Renova minha esperança, Senhor. Me faz lembrar que todo tempo de choro tem seu fim. E que, no lugar da vergonha, o Senhor trará dupla honra. No lugar da espera, virá a resposta. No lugar do vazio, haverá um propósito. Em nome de Jesus, eu oro, com fé e gratidão. Amém.